Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula ela vai dar continuidade ao estudo dos triângulos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a congruência do triângulo. Vamos entender o que seria congruência. Eu tenho aqui duas figuras congruentes. Como é que eu consigo identificar se essas figuras são congruentes? Primeiro, os seus lados e os seus ângulos. Eu tenho aqui essas duas figuras, aí eu digo que elas são congruentes por quê? Porque dos segmentos de reta são congruentes quando ele possui a mesma medida, de maneira semelhante dos ângulos. São congruentes quando possuem a mesma medida. Então, se eu tenho esta figura, que é do lado AB, ela vai ser congruente a esse lado, EF. Por quê? Por que eu digo que AB é congruente a EF, desta outra figura? Porque tem a mesma medida. Se tem a mesma medida, é congruente. A mesma coisa para o lado CD e GH. A mesma coisa para o lado AD, EH e BCFG. Ou seja, se todos os lados possuem a mesma medida, se são figuras congruentes. São figuras congruentes, né? A mesma coisa vai para o ângulo. Se o ângulo A aqui é congruente ao ângulo E, ou seja, possui a mesma medida, então ele é congruente. A mesma coisa para o ângulo B, que é congruente a F, o ângulo C, que é congruente ao ângulo G, e o ângulo D, que é congruente ao ângulo H. Então, para que uma figura ela seja congruente à outra, é necessário que os ângulos e os lados sejam correspondentes. Se os ângulos e os lados são correspondentes, nós afirmamos que essa figura são figuras congruentes. E agora, para os casos de congruência do triângulo, nós temos alguns casos. E o nosso primeiro caso é o caso lado, lado e lado. Quando eu tenho aqui dois triângulos, para que eles sejam congruentes, é necessário que os lados sejam congruentes, ou seja, possua a mesma medida. Se eu tenho aqui o lado AB, tem que ser congruente ao lado DE, ou seja, possui a mesma medida. A mesma coisa para BC, EF, AC e DF. Então, se todos os três lados possuem a mesma medida, então esse triângulo é congruente. Este é o nosso primeiro caso. Isso quando eu estou com os lados correspondentes, estudando os lados. Então, os três lados são congruentes, possuem a mesma medida. Então, os triângulos são congruentes. O nosso segundo caso de estudo do triângulo é quando é lado, ângulo e lado. Aí eu tenho esse outro exemplo aqui. Se o lado AB é congruente ao lado MN, o ângulo B é congruente ao ângulo N e o lado BC é congruente ao lado NO. Então, se no meu triângulo o lado, o ângulo e o lado são congruentes, então significa que o triângulo é congruente. Então, a gente consegue identificar a congruência de um triângulo através das três características. No primeiro caso, eu estudei os lados. No segundo caso, eu estou estudando lado, ângulo e lado. No terceiro caso, eu vou estudar ângulo, lado e ângulo. Essas iniciais aqui, das letras A, L, ângulo, lado e ângulo. Então, se eu tenho um ângulo desses dois triângulos aqui, são congruentes, por quê? Porque o ângulo B tem a mesma medida do ângulo N, o lado
BC tem a mesma medida do lado NO e o ângulo C tem a mesma medida do ângulo O. Então, ó, se eu tenho essas três características no triângulo, então significa que ele é um triângulo congruente. E isso eu consegui identificar utilizando o terceiro caso, analisando o ângulo, lado e ângulo do triângulo. O nosso terceiro caso é quando nós conseguimos analisar o lado, o ângulo e o ângulo. Por exemplo, o nosso quarto caso. Eu tenho aqui, ó, o lado BC é congruente ao lado FE ou EF. A mesma coisa para o ângulo B é congruente ao ângulo F e o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, ó, se eu tenho as mesmas medidas com relação ao lado e ângulo, significa que esses dois triângulos, eles são triângulos congruentes. Existe também um caso de congruência no triângulo retângulo. Você sabe que o triângulo retângulo é o triângulo do qual um dos ângulos é reto e ele tem os lados, tem nome. No caso do triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto é chamado de cateto. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, ó, se a medida do ângulo A aqui e o ângulo M possui a mesma medida, que no caso aqui é 90 graus e 90 graus, como no caso aqui, ó, é a mesma coisa para o lado AB, tem a mesma medida do lado NN e a mesma coisa para o lado da hipotenusa BC e NP, como no caso aqui. Então, ó, assumindo essas três características, nós afirmamos que são congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruente. Então, quando eu tenho esta característica entre dois triângulos retângulos, aí eu tenho um caso de congruência no triângulo retângulo, quando eles vierem com essas características. Para melhor fixarmos o nosso encontro de hoje, nós vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.